sobre as 3 coisas que vão impactar em vocês conseguirem essa tão sonhada consistência. Novamente, eu não gosto dessa palavra, porque a gente confunde consistência com estabilidade. Estabilidade não existe na vida, como diz Flávio Augusto, estabilidade também não existe em trade. Tá? Mas eu acho que tem que ter 3 grandes engrenagens funcionando ao mesmo tempo, a todo vapor, né, para que a gente tenha consistência nisso aqui. Lembrando, consistência não é ganhar todos os meses. Isso não vai acontecer. Tá? Consistência é ganhar de forma majoritária. Ganhar, não sei, vou trocar. Fazer dinheiro de forma majoritária. Né? Então, fechar anos positivos, mas sabendo que vão ter meses e semanas que são difíceis. Né? E o quão bem você lidar com essa parcial derrota vai fazer com que você esteja apto ou não às próximas vitórias, que podem vir na frente. Né? Então, enquanto você ficar remoendo, né, essas derrotas aí, você vai ter um tempo de recuperação menor, né? E aí isso pode impactar vocês na fase boa. Né? Então a fase boa pode não florescer, porque você ainda está olhando para o retrovisor e está se penalizando pela semana passada, pelo dia passado, pelo mês passado ou pelo ano passado. Né? Então essas 3 engrenagens que tem que estar funcionando para se aproximar da consistência nessa profissão, e eu já gastei bastante tempo aqui com vocês definindo o que é consistência para mim, eu acho que primeiro, né, e aqui quando eu vou colocar na ordem, inclusive de importância, na ordem daquilo que é mais fácil conseguir para aquilo que é mais difícil conseguir. Tá? Então a primeira coisa que é a mais fácil de conseguir, que é a mais trivial, aqui já deveria estar dominado para a grande maioria das pessoas, né? Porque basicamente é uma coisa que vai depender único e puramente de nós, né? É ter um sistema operacional que seja minimamente viável. Né? Então você ter lá as variáveis de um modelo operacional em pé. Por exemplo, expectativa matemática positiva, né? Relação de risco-retorno positivo, consequentemente, payoff acima, idealmente, né? De 1.5, 1.8. Você tem que medir a taxa de ocorrência do modelo operacional, você tem que medir qual é a maior sequência perdedora possível do modelo operacional, você tem que avaliar a questão do drawdown do modelo operacional e por aí vai. Né? Isso, pessoal, eu sei que, de repente, para quem está começando, vira um grande desafio, uma grande questão, mas, na minha humilde opinião, a gente nessa caminhada aqui, que é trading, que é uma caminhada longa, como qualquer outra profissão, a gente investe muita energia e tempo nessa descoberta e na ânsia, na volúpia, né, na faina de ter um modelo operacional que responda a todos os problemas. Né? E aí a gente meio que se perde nessa busca, né, e a gente começa a andar num labirinto ou andar em círculos, e acaba que a gente começa a desprezar coisas que estão na periferia disso. Né? Coisas que, inclusive, são mais importantes do que propriamente dito, né, o desenvolvimento de um modelo operacional viável. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, sem um modelo operacional matematicamente viável, vou tratar assim, aí fica impossível, né? Porque aí, quer dizer, não dá para pensar em ser jogador de futebol sem ter feito um gol na carreira, né? Assim, aí também haja milagre, né? Haja milagre. Mas essa é a primeira engrenagem, né? Das 3 que eu vou falar aqui para vocês, que tem que estar muito bem, funcionando muito bem. A segunda engrenagem, então aqui eu vou fazer um paralelo com um carro. Tá? Então um sistema operacional seria o acelerador. Né? Quer dizer, de nada adianta ter um carro se o carro não consegue produzir movimento. Né? Porque aí você tem um peso para papel, você não tem um carro. Né? Então o carro seria o acelerador. De nada também adianta um carro que acelera muito bem, que tem lá um motor V8 super potente, 600 cavalos, biturbo, tração integral, né? Se você também não tem um bom freio, né? Porque afinal de contas, você, na metade do tempo, eu não sei qual é essa relação, mas na metade do tempo você está usando o pedal do lado esquerdo do acelerador, que se chama freio. Né? Então, assim, o que é o freio? São as estratégias de gerenciamento de risco. Né? Então, isso aqui tem que estar funcionando muito bem. Tá? Tem que estar funcionando muito bem.
É muito mais fácil você se acidentar, presta atenção no que eu vou falar, é muito mais fácil você se acidentar num carro que só acelera do que um carro que só freia. Tudo bem? Então de nada adianta você ter um supermotor poderosíssimo, né? Se você não tem uma capacidade de frenagem desse automóvel compatível, né, com a capacidade de potência gerada pelo motor do carro. Então o gerenciamento de risco, que costuma ser uma variável um pouco menosprezada, na minha forma humilde de ver, né, na minha humilde opinião, depois de alguns anos disso aqui, uma década e meia, na minha humilde opinião, o gerenciamento de risco está acima do operacional. Por isso que eu estou colocando essa segunda engrenagem chamada gerenciamento de risco, né? Lembrando, eu estou falando aqui das engrenagens que tem que funcionar, são 3, que tem que estar funcionando a pleno vapor, em plena harmonia, para que você seja consistente nisso aqui, ou que você chegue nesse tão sonhado lugar da tal consistência. Então, gerenciamento de risco é muito importante. Por quê? Porque ela é o freio do carro. As estratégias de gerenciamento de risco ou estratégias de defesa de capital operacional são o paraquedas, né? Então muita gente vai ter coragem de pular do avião, muita gente vai ter coragem de fazer lá o salto livre e tal, mas nenhum deles tem coragem de pular sem paraquedas, não é isso? Então tem que ter o paraquedas, né? Por mais corajoso, por mais bom, por mais fantástico que seja o seu modelo operacional, ele tem que sim ter uma rédea, né? Não pode ficar funcionando sem freio esse carro, porque você vai acabar se matando ou acabar quebrando o carro inteiro, tá? A terceira variável é a disciplina operacional. Então eu vou seguir aqui no exemplo do carro. O modelo operacional é o acelerador, o freio é o gerenciamento de risco e a manutenção do carro é a disciplina operacional. Então, de nada adianta um carro que acelera muito, de nada adianta um carro que também freia muito bem, né, que tem ABS, EBD, aquelas tecnologias todas, se na verdade você nunca trocou o óleo do carro, se você nunca viu a pastilha, se você nunca viu o disco, né, e aí quando você precisar acelerar ou frear, a coisa não vai estar ali, né, e você vai se acidentar, né. Essa última engrenagem, que é a engrenagem da disciplina operacional, o que é disciplina operacional? É a tua capacidade de se manter aderente às regras impostas pelo teu modelo operacional, no matter what, no matter how. Ou seja, pode estar chovendo, fazendo sol, trovejando, o mercado pode estar assim, assado, frito, cozido, que você vai estar fazendo aquilo que o modelo operacional manda ou pede, melhor dizendo, que você faça. Isso é muito difícil. Por quê? Porque nenhum sistema operacional pega todas as oportunidades. Tudo bem? Isso é difícil de aceitar. E não deveria ser difícil de aceitar. Por quê? Porque a gente na vida também não consegue pegar todas as oportunidades, né? Quais dos senhores aqui, somos sei lá quantos aqui no momento, 39, 40 pessoas aqui ao vivo nesse corrão. Qual dos senhores entende hoje, na idade que vocês têm, que vocês aproveitaram todas as oportunidades que vocês tiveram? Eu acho que ninguém, né? Eu desperdicei várias. Tudo bem? Inclusive com pessoas que eu gostava muito, que eu amava e que hoje não estão mais aqui, né? Eu desperdicei também a oportunidade com essas pessoas. Enfim, ou seja, a vida, é impossível na vida você aproveitar todas as oportunidades. Assim como é impossível em trading você ter um modelo que é um modelo que aproveita todas as oportunidades, não é isso? Hoje, em algum momento, eu não sei quanto que o índice futuro cai agora, são 1,04, eu vou ver aqui. Caiu 1,18, não é isso? Hoje a gente cai 1,18% no momento, né? São 1,05 agora, tá? Eu não fiz R$1 nessa queda. Tudo bem? Não fiz R$1. Caiu bastante, né? Não consegui fazer dinheiro nessa queda. Por quê? Porque eu já entendi, em 14 anos nisso aqui, que eu não vou pegar tudo. E vai por mim. Isso não é fácil de entender não, cara. Isso não é fácil de entender não.
É difícil. Por isso que das 3 engrenagens eu coloquei a disciplina operacional por último, não é isso? Eu sei que o que eu peço para vocês aqui dentro não é fácil. Hoje, vocês ficaram na tela aí de 8, 9 da manhã até agora e não fizeram nenhum trade. Eu também não. Isso é difícil. Só que é isso que leva vocês para frente. E se eu não investir o meu tempo e a minha energia nisso, de tentar catequizar vocês nesse sentido, eu entendo que muitos de vocês vai voltar para o lugar que vocês estavam antes de entrar aqui. Que é o lugar em que vocês acham que tem oportunidade a todo momento, a todo dia, a toda hora, ou a todo candle de 1 minuto, não é isso? E isso é uma inverdade. Tanto isso é uma inverdade que muitos vêm para aqui por esse problema, né? E a grande maioria não faz dinheiro nessa atividade. Porque a grande maioria opera dessa forma, ok? Então, disciplina operacional, vocês vão ter que lidar para sempre. Não existe um momento, pelo menos para mim, não existiu até agora, um momento em que dá para baixar a guarda. Não dá para abrir uma fresta de janela, cara. Não dá para abrir uma fresta de janela. Eu sei, é trabalhoso, eu sei, é sofrido, mas é o que vai levar vocês para frente. Modelo operacional eu entrego para vocês aqui, destrinchado, organizado, mais objetivo que isso. Eu gostaria de saber como, porque acho difícil. Tudo tem regra, tudo tem um número, não tem nada que você olha, interpreta e eu acho que, né? Então a primeira engrenagem está dada para vocês. Nesses 4 meses aqui a gente passa um tempo bom, né, na entrega desse operacional. A mentoria começa do avesso, quer dizer, eu começo por gerenciamento de risco, não começo por... Né, então, com 15 dias de programa aqui, vocês estão com a estratégia de risco que eu demorei 14 anos para fazer. Vocês em 2 aulas de 2 horas, 2 aulas de 3 horas, tem tudo feito, inclusive com bloqueio de plataforma, não sei o que lá. Então, essas 2 engrenagens estão entregues, não é isso? Eu já fiz isso por vocês. Só que a última, eu não consigo. E é aqui que vai separar quem vai fazer dinheiro nisso e quem não vai fazer. Ponto. E aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Suponho que vocês queiram começar pela boa. A boa é que depende de vocês, não é isso? A ruim também é essa, né? É que depende de vocês. Que não depende de mim, não é isso? Porque se eu pudesse, como professor, eu gostaria de fazer por todos. Mas eu não posso, né? Ou seja, essa é a parte aqui dentro do programa que você me entrega, irmão. Eu não consigo te entregar essa parte. Você tem que resolver com você mesmo. Uns já sofreram o bastante para não querer negociar nesse ponto mais. Outros estão nesse caminho. Ou seja, ainda vão ter que sofrer mais para conseguirem chegar no nível em que um bonito martelo no 10 minutos não o seduz mais, né? Para que um bonito middle pivô no 10 minutos não o seduz mais. Para que um bonito red bar takeout no gráfico de 10 minutos não o seduz mais. Para que aquele estocástico que começou o dia em 13, 15, 12 nos 50 minutos não te seduz mais. Porque você entende que mesmo com o estocástico lá embaixo não tem compra. Ou mesmo com o estocástico lá em cima no 50 não tem venda, né? Isso vem com o tempo, sim. E isso vem com o quanto você sofreu. E isso também vem com o quanto você tem de vergonha na cara. Concorda que são
três coisas que são absolutamente pessoais e intransferíveis. Eu não tenho parcela nenhuma, eu não consigo botar a mão em nada. O tempo é seu, assim como foi para mim. Tem sido para mim, não é isso? O tempo é de cada um. Né? A vergonha na cara, que a gente poderia chamar de indignação, porque assim, se você não chegar no momento em que você se indigna de fazer tanta merda nisso aqui, nada acontece. Porque foi assim comigo. Então eu brinco com vocês aqui na aula inaugural, né? Eu falo, todas as drogas que vocês fazem aí eu já usei. Né? Então eu já fiz overtrading, né? Eu já passei do controle de risco do dia, eu já cheguei no final do mês, com 2 dias entreguei o resultado bom que eu estava no mês o mês inteiro. Eu já fiz trade de apostinha, conhece o trade de apostinha? Aquele trade que, puta, nada a ver, mas eu acho que vai. Aí tu faz um tradezinho de apostinha, eu já fiz muito isso. E muito resultado foi pelo ralo abaixo por causa disso. Né? Então, disciplina operacional é algo que vocês têm que conquistar. De certa forma, novamente, é isso que os vai diferenciar do resto. Né? Quantos alunos já passaram por mim aqui? Mais de 200. Para todos, eu entreguei a minha estratégia de gerenciamento de risco, os meus bloqueios de plataforma, os meus macetes, os meus pulos do gato, aquilo que eu evito, aquilo que eu faço, aquilo que eu acho mais confiável, aquilo que eu acho menos confiável, aquilo que funciona, todas as estatísticas, o que é melhor fazer, qual horário é melhor operar. A gente só tem 6 eventos de compra, 6 eventos de venda, não tem mais do que isso. Não é isso? Os níveis de estocar, tudo. As médias que eu uso, tudo. Eu entreguei tudo para todos esses 200. Entreguei gerenciamento de risco para todos esses 200. A mesma regra. Mesma coisa. Sem exceção nenhuma. O gerenciamento de risco, desde a aula 1, desde a turma 1, da primeira aula da turma 1 até agora, que estamos na 15, é o mesmo. É a mesma coisa, só mudou a apresentação da aula. Só mudou o PowerPoint. Ficou mais bonitinho. É a mesma coisa. Tá? Mas a diferença está onde? Na disciplina operacional. Ponto. E essa é uma conquista pessoal. Esse troféu é pessoal, individual. É óbvio que eu, na qualidade de professor, eu vou tentar guiá-los, né, e incentivá-los a boas práticas. Mas que, obviamente, vai ter que ter uma contrapartida sua do ponto de vista de ações e atitudes. Né? Então, tendo dominado essas 3 coisas, você vai chegar lá. É uma afirmação, não é uma condicional. Né? Você vai chegar lá. Lá aonde? Nesse negócio que chamam de consistência. Você vai ser ganhador majoritariamente. Na maior parte do tempo. Nunca sempre. Nunca sempre. Maior parte do tempo. E aí isso aqui começa a ficar muito gostoso. Hoje eu levei Arthur no colégio, agora há pouco. 3 horas da tarde, daqui a pouco, eu vou jogar tênis. Isso aqui começa a ficar muito bacana. Mas não fica bacana antes dessas 3 engrenagens estarem completamente lubrificadas e funcionando da melhor forma possível. Portanto, isso é algo que vocês têm que buscar todo dia. E quando eu vejo um dia como hoje, que vocês se preservaram, que vocês viram um pregão inteiro, que vocês não fizeram nada, que vocês se mantiveram estáticos. O pau estava quebrando, vocês estavam ali paradinhos. Eu entendo que estão se aproximando. É mais um dia em que vocês se aproximam desse lugar que vocês querem chegar. Não se afastam. Tem dias que a gente se afasta de onde a gente quer chegar e tem dia que a gente se aproxima. Hoje é um dia que a gente se aproximou da onde todos nós, eu inclusive, quero estar ou chegar. Portanto, é minha função, como professor, dar
parabéns. Assim como a minha função como professor,